Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos iniciar então essa série de mensagens sobre as cartas do Apocalipse para os dias atuais. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de lermos a tua palavra. Te pedimos agora, nos instrua, Senhor, que teu Santo Espírito seja o real instrutor de cada um de nós, que nosso coração se abra para ouvir a tua voz. Dá-nos entendimento, que possamos acompanhar toda essa série de mensagens, ó Deus, para aprendermos mais sobre ti. Em nome de Jesus oramos, e que todos que concordam digam amém. Você pode tomar o seu lugar. O livro do Apocalipse é sim um livro muito enigmático, um livro que traz alguns símbolos, algumas figuras que preocupam algumas pessoas, e ele é, na verdade, uma revelação do poder de Deus. A finalidade primeira de toda a Bíblia, principalmente aqui no livro do Apocalipse, além de revelar as coisas futuras, que na teologia nós chamamos de escatologia, do escatós, as coisas que estão por vir, daí vem a palavra escatologia. Mas primeiramente precisamos entender que o objetivo número 1 desse livro é revelar o poder de Deus, como Deus tem poder para coordenar todas as coisas. E o apóstolo João está assim apresentando não apenas a questão do poder, mas também a graça de Jesus Cristo. É um livro lindo, é um livro que nós devemos lê-lo, e interpretá-lo com o coração, não tanto preocupado com os números, com as imagens, os símbolos, as feras que estão aqui, mas tentar perceber o quanto Deus quer cuidar da sua igreja através da Bíblia e agora que estamos lendo através do Apocalipse. O apóstolo João, para os irmãos terem assim uma pequena introdução, o apóstolo João está exilado numa ilha chamada Patmos, e lá por volta do ano 90 mais ou menos, o imperador Domiciano determinou que João fosse exilado. Nesse momento os cristãos estão sofrendo grande perseguição e a igreja está se espalhando. Conseguem prender João, que é uma ameaça quando fala do Evangelho. Perceba que o Evangelho sempre foi uma ameaça para aqueles que não creem. E João é um homem que dá testemunho o tempo todo. João é um homem que não se esconde para falar a verdade. Ele coloca a própria vida em risco. Aí mesmo quando nós lemos no versículo 2, diz, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Está se referindo tantas coisas que ele viu no sentido literal, no sentido de perceber os acontecimentos, também como tendo visões. Daí a gente tem o hábito de revelação. Essa semana eu recebi uma frase muito interessante, falando daquelas pessoas que vivem à base de revelação. Já tive visitantes nos perguntando: pastor, sua igreja tem revelação? Eu falei, tem. E aí frequenta um culto, 2, 3, e aí, pastor, mas cadê a revelação? Eu falei, olha, todas as vezes que abrimos a palavra de Deus, a revelação está acontecendo. Todas as vezes que alguém ministra um louvor e uma adoração, ali pode conter uma revelação na ministração. E aí o pastor amigo sempre diz isso: se você é a base de revelação, você tem que abrir uma lojinha que ainda revela filmes antigos, que quem vive de revelação é loja que faz fotografia. O crente não precisa viver de revelação, mas viver da revelação que já está escrita. E nós vivemos nessa meninice, irmãos, andando de um lado para o outro,
Descansa o teu coração. Eu creio na revelação trazida pelo profeta, mas eu creio quando Deus envia o profeta até você. Não quando você fica procurando um profeta, e aí você está sujeito a não ter uma revelação. Você está sujeito a ter um achismo, um diagnóstico errado, um desejo de ser profeta, porque nós temos muitas pessoas que têm desejo de ser profeta, e aí elas falam o que quer falar, e se tiver um jeito para o negócio, irmãos, deixa de ser uma revelação de Deus e vira um encantamento. Não permita que os seus olhos te enganem. Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Me parece que tem algumas pessoas malignas lá no centro do Rio, ali na região da central do Brasil, Campo de Santana, que se vestem de crente, carregam Bíblia, né, mas estão ali para dar o golpe do Boa Noite Cinderela. Você conhece esse golpe? Que eles vêm com um produto, geralmente perfume, ou normalmente o Boa Noite Cinderela é um comprimido que se coloca na bebida, mas eles estão dando um golpe de um perfume que faz com que a pessoa fique tonta rapidamente. Aí ele se faz de crente, se aproxima, vê que você, né, tem um brilho do Espírito, e começa: oi irmão, tudo bem, Deus te abençoe e tal, vou te dar aqui um perfume. Aí você fica desconfiado, ninguém dá nada para ninguém. Não, é gratuito, irmão, eu estou sentindo o coração. Aí começa a falar em nome de Deus. Olha, cuidado com essas coisas. Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Você precisa estar atento. Lembra que o seu pastor sempre ensina? Você precisa ter o discernimento de espíritos. É um dos maiores dons para os últimos dias. É ter o Espírito Santo avivado, uma comunhão dentro de você, que diga quem são as pessoas que estão se aproximando de você, muitas vezes para tirar vantagem. Então cuidado, não se encante com as aparências, né? Crente tem muito esse negócio. Crente e pescador são muito parecidos. A história do pescador diz que ele olha e vê uma sereia. Mitologia. O crente é muito mitológico. Então cuidado com isso. O que João está vendo são os acontecimentos atuais e os acontecimentos agora futuros. Os acontecimentos que o Senhor há de trazer de tempo em tempo, diante dos séculos. E sem dúvida alguma é sim uma visão aterradora. João está vendo as feras dos últimos dias, a guerra do Armagedon, o desamor, os crentes virando as costas para Deus, o amor ao dinheiro mais do que o amor a Deus. João está vendo tudo isso, mas ele vê isso tudo muito que misturado. Então ele começa a ter visões. E essas visões, quando ele passa isso para o papel, ele transfere, né, translitera o que ele está vendo através daquilo que ele conhece naquela época. Então qual é a visão que ele tem? De feras, de quimeras, de dragões, de diademas, de candelabros. Isso tem uma representação verdadeira, sim. Nós vamos entender alguma coisa à medida que lermos aqui as cartas às igrejas que haviam na época, algumas igrejas, ok? E muitas pessoas nem querem ler o Apocalipse, ou porque não entendem, ou porque tem medo. Já me disseram, pastor, o Apocalipse parece um filme de terror, um livro de terror. Sim, querido, eu sei. A questão é que nos últimos dias a coisa vai ficar estreita mesmo. A gente já percebe isso. Eu falava agora há pouco sobre o desamor entre irmãos, sobre pessoas, só porque não concordam. Jogos de futebol, o camarada está torcendo por um time que não dá nada para ele, apenas uma alegria momentânea. É tão gostoso isso, ter um clube, ainda mais se for o Flamengo, é gostoso demais. Mas isso não me faz inimigo de ninguém. Isso não me faz contrário enraivecidamente por ninguém, irmãos. Isso é só um momento de lazer, de descontração. Já já isso acaba. Uma hora o time está lá em cima, uma hora está lá embaixo. Hoje em dia a gente nem consegue torcer tanto. Houve uma época que nós torcíamos por aquele jogador que era só daquele clube. Agora o jogador é de quem paga mais. Troca de camisa, uma hora ele torce, joga por um time, uma hora joga pelo outro. Você não sabe mais como torcer. Então eu vou torcer pela camisa. A camisa também já mudou de forma e de cor faz tanto tempo, irmãos. Cuidado com essas coisas. João está vendo tudo isso. Multidões, né, se degladiando, multidões com ódio uma das outras, mas não necessariamente é o fim dos tempos.
Se você olhar dois clássicos, dois dois times clássicos de futebol, você vai ver que parece que é uma guerra. Vão para a rua com paus e pedras, com desejo de matar o outro. João pode estar vendo tudo isso, não desta forma que vemos, logicamente, tão clara, mas João está tendo um pré-anúncio de que no fim dos tempos o desamor será muito grande. E eu quero que você grave isso no seu coração. De todos os cumprimentos de profecias do Antigo e do Novo Testamento, a maior profecia de todas, que é o sinal de que os tempos estão se findando, é o esfriamento do amor. Daí eu dizer, não estou preocupado quantas profecias já se concretizaram ou quantas vão se concretizar. Eu deixo isso para os estudiosos, para os teólogos, para os videntes dos últimos dias, as preocupações quanto ao dia de amanhã. Eu estou muito preocupado quanto ao dia de hoje, porque eu não sei se nós teremos um dia de amanhã, se haverá o amanhã. Então eu tenho que me preocupar com esse momento, como está a minha vida hoje. Se o meu tempo chegar hoje, eu estou preparado? Essa é uma visão que nós devemos ter. Esse é o entendimento que precisamos ter. Então, o que está acontecendo? Nós precisamos entender, como diz aí no verso 1, revelação de Jesus Cristo. Então, quem é o real revelador? Não é João. Jesus Cristo, a revelação é dele, por ele e para ele. Ele quer que seja revelado. E ele envia quem? Finalzinho do versículo 1, um anjo. Então quem João está vendo, e aí você já pode ir aprendendo, quando, principalmente no Novo Testamento, o Antigo também é assim, mas principalmente no Novo, quando a palavra anjo vem com letra minúscula, não é a representação de Deus, como o anjo que visita Abraão, o anjo com A maiúsculo, ou seja, o próprio Deus transfigurado de anjo. Aqui estamos falando de um anjo mesmo, da ordem celestial, anjos, arcanjos, querubins. Esse anjo é enviado até João para dizer: João, Jesus tem algo a lhe trazer, Jesus quer que você escreva. E aí João começa a ter então as visões. Alguns acreditam que este livro foi escrito durante alguns anos. Não foi assim, pega um papel e uma caneta, não, com todos os rudimentos da época, ele está procurando escrever, talvez já aqui mais aperfeiçoado, ou em pele de carneiros, ou até mesmo em alguns papiros que ele consegue receber dos seus co-irmãos, porque ele vai para o exílio e ele não vai com conforto nenhum. Ele vai para o exílio sem nada. Acredita-se que ele passou fome, ficou doente, teve alucinações, além das visões, alucinações também. E encontrou-se com feras espirituais. Só que num determinado momento, o refrigério de Deus na vida dele é enviar um anjo que pudesse dizer para ele tudo o que estava para acontecer e principalmente, que é o nosso assunto principal, escrever as cartas que já estavam estabelecidas naquela época, que não são todas as igrejas. Fala-se das 7 igrejas, representando as igrejas que eram as mais importantes. Mas não haviam apenas 7 igrejas. Muitas igrejas nasceram naquela época. Estamos falando, eu já disse aqui, em torno de 90 anos depois de Cristo. Então João já está numa idade avançada, escrevendo aquilo que ele está recebendo do anjo. E o objetivo dele, por mais que possa parecer um livro de terror, o objetivo de João não é amedrontar, mas advertir. O desejo de João é deixar as cartas e o próprio livro para advertir a igreja, e a advertência de Deus é para sempre. Então nós lemos essa carta hoje e entendemos que ela está falando para nós. Independente se ela foi escrita, a primeira carta nós vamos ver hoje, mas independente se foi designada ou destinada a uma igreja especificamente, está falando de toda a igreja cristã. Toda a igreja precisa conhecer as cartas de João aqui do Apocalipse para saber que igreja nós somos, que estilo de igreja nós temos, qual é o perfil. Será que Jesus vê tanto os nossos pontos positivos quanto os negativos? Eu não tenho dúvida disso. E quando falamos de igreja, eu posso me referir a esse corpo
chamado Igreja de Nova Vida em Anchieta, mas também me referir à individualidade de cada um. Eu e você como igreja. Porque a palavra igreja ela é muito vasta. Na verdade, o termo eclésia é para dizer um lugar onde os homens e mulheres de um só propósito religioso, que não é só cristão, se reúnem para ter os seus hábitos, os seus usos e costumes. Então tem igreja cristã, tem igreja do diabo, tem qualquer um pode ser igreja. Reuniu um grupo de pessoas, ali a ideia da religião, que é ligar o homem a Deus, vai fazer com que aquele ambiente se transforme numa igreja. Mas na visão cristã, igreja é todo aquele em que o Espírito Santo habita. Então nós somos igreja porque templo, segundo o apóstolo Paulo, construído para a glória de Deus, para que o Espírito Santo habite. Daí a responsabilidade minha e sua como igreja, de entender se nós estamos agradando ou desagradando a Deus. Versículo 3: bem-aventurados aqueles que leem, já está se referindo àqueles que receberiam a carta, e aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro, e guardam as coisas nela escritas. Guardam onde? No coração. Aqui não tem uma visão de carregar uma Bíblia. Nesta ocasião a Bíblia não existe. Há os livros do Antigo Testamento que ficam guardados no templo ou nas sinagogas, algumas cópias, mas não existe nada sobre o Novo Testamento, ok? Nesse tempo em que João está escrevendo, não existe como livro. Alguns escritos já estão ali sendo copiados e circulados em meio à igreja, mas João não tem essa visão. Já tem o Evangelho de Mateus, já tem não. Eles estão baseados em revelações, eles estão conferindo o que um apóstolo viveu com o outro, informações que vão chegando, eles falam, isso mesmo, Jesus nos falou isso. A igreja não tem uma Bíblia, irmãos. João, como uma igreja individual, então está precisando, nesta missão não fácil, jamais fácil, ele está precisando ouvir o que o anjo está dizendo, escrever o que ele está ouvindo e aquilo que ele está vendo, porque a ideia que temos é que não é só o anjo ditando, é o anjo abrindo os céus, mostrando coisas inefáveis, coisas que deixaria próprio João assustado, e ele está agora na responsabilidade de fazer com que este livro e estas cartas cheguem até as igrejas para orientar, e aí ele vai dizer que a volta do Senhor está próxima. Olha aí, finalzinho do versículo 3: pois o tempo está próximo. Talvez você se pergunte, pastor, nós já temos aí em torno de 1900 anos que o livro do Apocalipse foi escrito. Vamos meio que arredondar 2000 anos. E por que Jesus ainda não voltou? Por que Jesus ainda não veio? Esse tipo de pergunta faz com que muitos cristãos desacreditem até da volta do Senhor. Tem muita gente nos últimos dias achando que Jesus não vai voltar coisa nenhuma. Não, isso é coisa de igreja. Tem muita gente se afastando da presença de Deus porque não vê a volta do Senhor. Acha que Deus está demorando, que o retorno de Jesus, a segunda vinda, segunda e definitiva, a parousia de Jesus, está demorando demais. Não, já se passaram 1900 anos e o mundo vai de mal a pior. Ele está esperando o quê? Um matar o outro, queridos. Não há uma espera, uma expectativa de Deus quanto a nada. Deus já sabe o fim de todas as coisas. O que nós precisamos entender é que muitas pessoas naquela época que estavam aguardando Jesus, você lembra? Lá no comecinho de Atos, quando Jesus se apresenta ressurreto a alguns irmãos, apóstolos, discípulos, ele diz, olha, eu vou ser levado, eu vou ser assunto aos céus, e vocês vão me ver voltando. Quando ele fala isso, a Bíblia diz lá em Atos que alguns irmãos ficaram assim, olhando para o céu, olhando ele ser assunto ao céu, ser levado ao céu, mas ficaram esperando, será que ele vai voltar agora? E eles ficaram ali, eles acreditam que eles ficaram horas, talvez até dias, esperando a volta de Jesus.
E aí 2 varões, que aí a Bíblia vai dizer que são os anjos de Deus, se aproximam e falam: ei, vão trabalhar, vão viver suas vidas. Vocês não têm que ficar esperando a volta do Senhor. Quando o crente fica muito preocupado com a volta de Jesus, quanto a profecia tal, quanto o que está acontecendo em Israel, quando ele fica muito avivado nesse entendimento, primeiro sinal, ele não está preparado. Ele não está preparado. Porque aguardar a volta do Senhor é definir no próprio coração o quanto ele está ou não preparado para a volta do Senhor. Quando ele está preocupado demais, querido, você não tem que se preocupar quando Jesus vai voltar. É fato, a Bíblia diz que ele vai voltar. Você tem que se preocupar como você vai estar quando ele voltar. Porque se ele voltar hoje, reflexão de segundos, você está preparado? Ai, pastor, eu tenho muita coisa para melhorar. Eu sei, eu também. Queira Deus que eu tenha tempo de consertar tudo, porque no céu não entra mentira, fornicação, rebeldia. Virar as costas para Deus? Não. Tem que haver arrependimento, irmãos. Por isso todos os dias é dia de arrependimento. Todos os dias é dia de nos santificarmos, estando nós preparados para a volta do Senhor. Então 1900 anos se passam. Quem ficou esperando Jesus voltar não está vivo para contar e dizer: eu esperei, Jesus não voltou. Mas com certeza ele já se encontrou. Então quando se fala da volta do Senhor, que é um fato real, precisamos entender que ela tem um duplo sentido. Ou ele nos encontrará, ou nós nos encontraremos com ele. Ou seja, no sentido de vamos morrer, vamos prestar conta de tudo que ele nos deu, estaremos indo na sua direção. E aí não cabe o questionamento: por que o senhor demorou tanto? Eu acredito que qualquer crente, se tiver uma consciência plena, que eu não acredito, chegar até o reino do céu, olha aí, positivo, chegar até o céu, encontrar Jesus, se você tiver consciência plena e perguntar para Jesus: o senhor demorou muito, é bem provável que ele te diga: eu estava esperando você se converter de verdade, eu estava esperando você se arrepender dos seus pecados, porque se eu tivesse voltado antes, você não viria para cá. Então não temos que estar preocupados quanto à volta. O que podemos aceitar não é uma palavra definitiva, é que o Senhor está dando tempo para que o maior número de almas possível seja convertida, salva, o maior número de almas. Precisamos trabalhar, irmãos. Quem cumpre o papel de anunciador agora não é mais o anjo. Mesmo no Antigo e no Novo Testamento nós vamos ver o anjo algumas ocasiões indo lá e dizendo: olha, façam assim, assim. Mas o que Jesus diz? Vocês têm a lei, vocês têm os profetas. E hoje o que a humanidade precisa? Da igreja, pregando salvação, não é pregando arrecadação, não é pregando a prosperidade, deixa que a prosperidade venha. Não é pregando os cargos e negociações, não, queridos, é pregando salvação, Evangelho de Jesus Cristo segundo a revelação aos homens de Deus. E isso nós precisamos ter muito avivado dentro de nós. Quantas almas você pode ganhar ainda até a volta do Senhor, ou até o Senhor te chamar para Ele? Quantas almas você tem desejo de salvar? Se é que você tem desejo de salvar. Se é que você quer que as pessoas que você ama estejam ao teu lado na glória eterna. É uma visão que nós precisamos ter, queridos. Enquanto isso não acontece, nós vamos sendo enganados. O homem vai se deixando enganar. O homem vai aceitando mais a religiosidade. Olha o desenho que eu fiz, quadrado, que nos coloca trancafiados. Você não está preso a uma igreja, você não está preso a esta igreja. Você deveria ser, como diz o apóstolo Paulo, escravo de Jesus. Escravo. Senhor, pode me prender, porque o teu amor me alcançou. Coisa linda. E aí vem Jesus dizendo: não te chamo mais de servo nem de escravo, mas de amigo. Vamos ganhar almas. E aí Jesus espalha os seus discípulos, e aí chega esta visão maravilhosa até João.
Vamos precisar entrar na primeira carta, isso foi apenas uma introdução, e ela se encontra aí no capítulo 2. São 7 cartas que vão demonstrar. Por que 7? Porque a visão do judeu, o número 7 é um número de totalidade, de perfeição, ok? 7 são as hastes do candelabro, aquele memorável, candelabro. Tem 7, tem de 9. Depois você tem que fazer o módulo 2 para descobrir por que tem de 7 e 7 tem de 9. Mas inicialmente era apenas de 7. 7 para representar a perfeição. 6 dias Deus fez toda a terra e no 7º descansou. O 7 sempre vai apontar para uma perfeição. No 6º Deus diz: tudo é muito bom, agora eu posso descansar. Perfeito. Então essa ideia de perfeição está aqui representada nas 7 igrejas que existem na época. Versículo 1 do capítulo 2. Olha como a carta é dirigida: ao anjo da igreja em Éfeso. Éfeso era a cidade, ok? Não havia nome, não havia denominação. Era a igreja de Cristo em Éfeso. Hoje é Nova Vida, é Assembleia, é Batista, é cada nome esquisito que a gente nem sabe se é igreja, o que é. Tem igreja que nem nome de igreja tem. Não tem. Reunião dos irmãos tal. Salão de cabeleireiro, salão de baile, salão de festa e salão de testemunhas. Comunidade, nada contra. Comunidade evangélica, tá bom, querido. Mas por que remover o nome igreja? Porque abraçar o nome igreja traz uma responsabilidade eclesial, ou seja, se eu me chamo igreja, eu tenho que me comportar como uma igreja. Se eu não me chamo igreja, eu me comporto do jeito que eu quero. Eu faço do jeito que eu achar melhor. Eu tenho a minha própria visão do que é ser igreja. Então, é muito fácil, é só remover o nome igreja, chama de comunidade, de ajuntamento, o que você quiser. Mas Cristo, preste atenção, isso é um esclarecimento. Ele funda a igreja e não funda a igreja. Ele funda a igreja quando ele diz: reúnam-se, ali está uma igreja. Mas ele não diz: vocês serão uma igreja. Quem traz essa interpretação são os próprios irmãos que dizem: e agora somos uma igreja. Vamos ter que juntar dinheiro para pagar as contas, para comer. A gente não está mais pescando, agora a gente está só evangelizando. E quem vai pagar a conta? As doações. Agora eles estão se organizando como igreja. Igreja é uma organização. Ao mesmo tempo, como eu já disse, igreja somos cada um de nós. Versículo 1, vou ler novamente. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele, quem é este? Que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, ele está agora se referindo à igreja, tanto o teu labor como a tua perseverança, trabalho e perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Olha que naquela época já tinha apóstolo mentiroso, hein? Já tinha pastor do diabo já naquela época, irmãos. Isso não é recente não. Vamos continuar lendo. Versículo 3: e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Daí, esses são os pontos positivos dessa igreja. Pontos negativos, aí ele começa: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Isso aqui incomoda a Deus. Vamos explicar já já. Lembra-te, pois, de onde caíste, ou seja, do momento em que você deixou que o amor se esfriasse. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei no seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, a representação é 7 candeeiros, que é aquela memorar, é aquele castiçal que se coloca vela, né? Nos costumes aí, no jantar de velas. Tem aquele de 1, tem de 2, de 3. Para o judeu é de 7, para mostrar perfeição, chama de memorar. Então ele coloca 7 candeeiros para representar o perfeito dos perfeitos, coloca Cristo no meio. Então você imagina
o anjo representando Cristo, 3 candeeiros de um lado, 3 de outro e um no meio, e ele sustentando tudo isso, um sinal de que Cristo está sustentando a sua igreja. Só que João escreve uma carta e diz: ei, você que é de Éfeso, é melhor você voltar ao primeiro amor, senão eu vou remover o seu candeeiro, eu vou apagar a sua luz, eu vou assoprar a sua vela, no sentido de você vai deixar de existir, porque ela só existe para cumprir o propósito que é agradar a Deus e não a nós. Essa igreja não existe para agradar o propósito de homem algum. Se for assim, estaremos aqui longe desse arrependimento, e aí Jesus vai nos cobrar lá na frente. Vamos continuar lendo. Versículo 6: tenho contudo a teu favor, mais um ponto positivo, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Já eu vou explicar isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui mostra que esta carta não era só para a igreja de Éfeso, ela circularia todas as demais igrejas, para ver se estas igrejas, como a nossa igreja, está enquadrada aqui em algum ponto positivo ou em algum ponto negativo. Ok? Vou ler de novo o versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, quem é esse vencedor? O que resistir, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Isso aqui é maravilhoso, porque João vai começar agora a se dirigir às igrejas que haviam naquela época na Ásia Menor, que é hoje a região da Turquia. Então não eram 7 igrejas espalhadas pelo mundo, como algumas pessoas pensam. A igreja da América, não, são só 5 continentes, são 7 igrejas. São 7 igrejas que João está recebendo a visão do anjo. Não são igrejas que necessariamente João conhece, hein? Pode ser que João não conheça todas elas, pode ser que João conheça apenas uma ou duas, mas ele está recebendo a visão, lembra, do anjo, que está dizendo: 7 são igrejas que representam todas as demais, que representam todos os cristãos até então, que vão continuar representando a igreja pelos séculos dos séculos até a volta do Senhor. João escreve isso aí. Estas igrejas precisam se consertar, porque Jesus está voltando, e a mesma visão, quem não estiver vivo para ver a volta do Senhor, é sinal que já se encontrou com Ele. Então qual é a preocupação de Jesus? Salvar a igreja, irmãos. A preocupação que fez com que João fosse parar no exílio da ilha de Patmos foi comigo, foi com você. Esta preocupação é quanto à nossa vida. Ele está preocupado: será que você se enquadra na igreja de Éfeso hoje? Será que você em algum momento parece: pastor, eu acho que eu era da igreja de Éfeso, ou eu sou a igreja de Éfeso? Por quê? Porque tem alguma coisa aqui que parece comigo, e nós vamos ver isso a cada momento, logicamente, porque as falhas da igreja de Éfeso podem nos ajudar a não falharmos do mesmo jeito. Sempre digo isso: os erros alheios são revelados a você para que você não cometa os mesmos erros. Cuidado quando disseminar erros pela rede social. Se você sabe a falha de alguém, é sinal que Deus te revelou para que você não cometa o mesmo erro, porque nós não podemos dizer que desta água nunca beberei. É uma grande falha da presunção do homem. Então, quando João está escrevendo aqui o livro do Apocalipse, eu falei lá em torno de 90 anos depois de Cristo, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, a mesma igreja de Éfeso, já estava escrita. Tem uma diferença de 30 anos, ou seja, Paulo já havia escrito a carta à igreja de Éfeso, e 30 anos depois, João novamente tem que escrever uma carta para esta mesma igreja. Paulo está instruindo a igreja a se comportar. Passaram-se 30 anos desta carta do apóstolo Paulo aos Efésios, passaram-se 30 anos e eles não consertaram tudo o que precisava consertar. Quem está conosco aqui há 11 anos aproximadamente,
sabe que nós temos aprendido muito sobre santidade, mas também sabe que nós precisamos ainda aprender muito mais sobre santidade, até a volta do Senhor. Versículo 1, ao anjo, capítulo 2, da igreja em Éfeso. Quem é este anjo? É quem cuida da igreja. Então a palavra anjo pode significar representação de Deus, quando aparece com A maiúsculo. Olha aí, assunto do módulo 2, você já vai aprendendo. Sem o A maiúsculo, representa o enviado de Deus das hostes celestiais, ou representa um representante, um responsável. Por isso que algumas pessoas falam: puxa, o pastor é o anjo da igreja. Em que sentido? É o que cuida da igreja, mas no sentido de, se ele está na responsabilidade, ele vai ser cobrado por aquela responsabilidade. Não significa que ele é mais santo do que ninguém. Posso ouvir o amém da igreja? Eu não sei porque ainda tem gente que segue homens, querem tocar no paletó. Meu irmão, se você tocar no meu paletó, você não vai levar santidade nenhuma. Você só vai sujar e eu vou ter que lavar ele mais rápido. Esqueça isso, irmãos. Houve uma época em que os apóstolos, andando à sombra, curava. Era o mover da igreja, uma unção derramada, fresquinha. Esta unção hoje pode existir, pastor? Pode. Mas na maioria das vezes ela é maquiada, ela é fingida, é uma ferramenta de especulação da fé. Tem pessoas que precisam tocar em Deus, aí a religião faz o quê? Cria um Deus de barro. Eu tenho meu próprio Deus, vou carregar ele para casa, ele está me protegendo, até que o ladrão vem e leva você, esse Deus leva tudo, porque não é Deus coisa nenhuma, é falsidade, irmãos. O Deus que não foi feito por mãos humanas só habita em templos que Ele mesmo fez, o nosso coração. Você pode dizer glória a Deus por isso? É esse Deus que nós adoramos nesse lugar, hein? Então essa ideia de anjo, cuidado. Está dizendo aqui que ele declara quem é o autor da carta e para quem esta carta se dirige. O autor é Jesus, que através do anjo faz com que a visão chegue até João, porque o anjo se apresenta até Jesus. O anjo tem entrada e acesso até o céu. João não. João é humano, João é falho, João precisa de uma revelação. Vamos continuar lendo aí, versículo 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Então está falando que é uma igreja que trabalha bastante, uma igreja que não desiste. Eu diria que nós somos uma igreja meio Éfeso. Estamos há 11 anos trabalhando muito, irmãos. Glória a Deus por isso. Temos a nossa perseverança, porque é uma luta estar de pé. Nesse período de 11 anos, quantas igrejas eu soube que já abriu, já fechou, já abriu, de qualquer denominação. Então eu dou glória a Deus, porque até então somos sustentados por Deus. Vamos pedir que nós continuemos sendo sustentados por Ele. Lembra da visão que eu falei? Jesus está no meio dos candeeiros, é Ele que mantém a luz acesa. Se Ele se retirar, a luz se apaga. Então vamos pedir ao Senhor que continue nos abençoando, nos trazendo comunhão, nos trazendo prosperidade para pagarmos a conta da igreja, nos trazendo almas para que a igreja se renove, porque a gente vai ficando velhinho, a gente vai se encontrando com Jesus. Se não ganharmos almas, esta igreja em 30 anos morre. Ela morre, sabia disso? Por que o pastor fala tanto em ganhar almas? Porque se nós não nos renovarmos, daqui a 30 anos todos nós podemos estar já do outro lado. E quem é que vai cuidar da igreja? Ninguém. A gente não ganhou almas, a gente não salvou as crianças, a gente não ensinou as crianças o caminho que devem andar. Percebe aí a necessidade de manter a igreja para ser luz, candeeiro no meio do mundo em trevas? Então qual é a visão? Jesus no meio de candeeiros de ouro, que diz aí no versículo 1, no meio dos 7 candeeiros de ouro. Porque ele tem essa visão de que Jesus está no candeeiro de ouro, para dizer à igreja que Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é dono de todas as coisas. Nosso Deus é rico e poderoso.
mas nós não podemos nos aproximar dele apenas para receber um pouquinho da sua riqueza. Isso é muito sério, irmãos. Continua no versículo 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus. Isso aqui eu acho lindo. Esse aqui é um marco da nossa igreja. Nós não nos curvaremos e aceitaremos a maldade desse mundo. Daí a gente fala tanto do grau de pecado que o mundo está vivendo, e a nossa igreja fala tanto sobre pecado. Eu já disse para vocês que um determinado jovem me questionou, uma jovem, né? Mas eu não sei porque o senhor fala tanto contra isso, aquilo, homossexualidade. Por que se a igreja não falar sobre isso, vai falar sobre o quê? Vamos contar história? Vamos falar de um bom filme? Nós estamos aqui para isso, irmãos. O tempo é curto. Estamos aqui para salvar a nossa alma e levar a salvação àqueles que precisam. Então nós temos que falar contra os homens maus. Olha aqui, ideologias malignas, desejo de dissolver a família. Temos que falar contra isso. E estas obras agradam a Deus. Por isso o versículo 2 diz: conheço tanto o teu labor, o teu trabalho, como a tua perseverança, e que não pode suportar os homens maus, e que pusestes a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. É o que a gente mais faz. Eu sou agora apóstolo. Primeiro, que a sucessão apostólica não existe mais. Ninguém pode se auto-intitular apóstolo. A primeira visão que eu tenho é que ele está equivocado. Apóstolo significa enviado. Apóstolo era aquele que era chamado por Deus para ir a um lugar, quase que um evangelista, mas uma responsabilidade de implantar uma igreja. Por isso Paulo é chamado de apóstolo. Ele é tirado da sua terra natal e vai para a Ásia, proclamando ali a igreja de Jesus Cristo. Ele ganha o mundo, ele vai evangelizando, então ele é um apóstolo. Mas a sucessão apostólica só pode acontecer por aquele que designou o apostolado. Então um apóstolo ele só pode ser apóstolo se outro apóstolo o honrar, o ungir. Eu não sei qual é o nome correto que ele poderia se dizer. Não é ordenar, porque o apóstolo não é ordenado pela igreja. Aí tem um monte de pastor: não, agora eu sou apóstolo, ganhei um anel de apóstolo. Sabia nem que tinha anel de apóstolo. Agora eu sou o brocha de apóstolo. E fica com essas coisas. Eu já conheci apóstolo que nem de igreja ele era. Qual é a sua igreja, apóstolo? No momento eu estou sem igreja. Como assim? Então você não é apóstolo. Nem crente você é. Porque o crente tem que estar ligado à comunhão. Se ele não tem comunhão com igreja alguma, ele não pode se dizer crente. O principal fator para que alguém diga cristão é andar na comunhão que Cristo ensinou. Se ele quer andar sozinho, se ele quer o Cristo da casa dele, então ele não é cristão. Ele até é simpatizante por Cristo. Queridos, o crente tem que viver em comunhão. Você pode dizer um amém por isso? Não saia da comunhão. O inimigo anda ao redor, bramando comunhão, buscando a quem possa tragar. Então, quando a igreja de Éfeso vai receber essa carta, o apóstolo João está dizendo: igreja de Éfeso, Deus te ama, Jesus tem visto as suas boas obras, mas tem obras que não agradam necessariamente. Algumas obras que agradam, intensifiquem, trabalhem mais. Eles se esqueceram disso. Tem uma característica linda aqui, que ele vai dizer aí, que esta igreja não se vende. Versículo 3, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. É o crente que se posiciona contra o mundo, irmãos. A gente paga um preço. Esteja você no azeite. Sabe o que é crente no azeite? É um termo do evangeliquez, né? É quando você está mesmo com a palavra no coração, você não concorda com o pecado, aí você está num lugar onde o pecado está comendo solto. Experimenta chegar lá e falar: vocês estão fazendo aí, Deus não se agrada disso não. Arrumou um monte de inimigos. Pode ser que até você apanhe, dependendo de como você diga. Pode ser no meio da família, teus irmãos que te amam, pais, tios, sua família é linda, que você
sempre conviveu. Você agora está recebendo instrução da igreja. Você agora é um homem e uma mulher santificado no Senhor. Você está agora se aperfeiçoando para a volta do Senhor. Aí você vai para o meio dos seus parentes que não querem nada com Jesus. Aí já chega alguém e te bota um copo de cachaça. Aí, toma um gole. Não, agora não bebo. Como assim? O pastor não deixa você beber? Não. Ninguém está falando de pastor nem de igreja. Eu entendo que isso não faz bem mais para a minha vida. Não, você sempre bebeu, mas não bebo mais. Você sempre mentiu, mas não quero mais mentir. Eu estou sendo transformado pelo Espírito Santo. Pronto, arrumou um monte de inimigos. Não se curve, Deus está vendo as suas obras. Não se venda. Pague o preço por andar na contramão. Nós estamos nos aproximando no nosso país de um ano de eleições. Sabe o que vai acontecer, queridos? Igrejas vão se vender. Igrejas que passam aperto ou não, passando aperto ou não, vão querer ganhar uma boa oferta dos políticos poderosos. E vão querer emprestar o púlpito para que pregadores que não são pregadores tomem o microfone e digam: eu sou irmão em Cristo, vota em mim. Que isso, querido? É uma igreja que se vende. Aí sobe lá o irmão, vou colocar aspas: o nosso povo merece respeito. Se o diabo se transfigura em anjo de luz, irmão, qualquer um pode se passar por crente. Carrega uma Bíblia, um homem bota um terno e uma gravata, aprende a dizer: oh glória, aleluia, e aí ele já virou crente. Tem púlpitos que são entregues a pessoas que nós nem sabemos quem elas são. Ah, pastor, cada hora aparece um. Olha o zelo. Esse púlpito deve ser entregue a pessoas do nosso convívio, irmãos, diáconos, pastores, pessoas que, demonstrando uma vida de dedicação à obra do Senhor, estarão de posse da palavra. E esta é uma falha gravíssima que muitas igrejas vão voltar a cometer. E aí é quando eu digo, queridos, que vocês estão se escandalizando com os políticos corruptos. Deixa eu dizer algo, que não é revelação, não foi o anjo que falou, não. Foi o próprio Espírito de Deus no meu coração. Vocês vão se escandalizar muito mais quando os pastores começarem a ser algemados e trancafiados em penitenciárias. Vão se escandalizar muito, porque a maioria deles não tem foro privilegiado, não tem cargo público, não tem sequer uma faculdade para ficar numa prisão especial. Vão ser arrastados de igrejas, vão ser algemados. A carta do apóstolo João serve para que estas igrejas, que estão sujeitas a esses acontecimentos, acordem, como se João dissesse: oh igreja, o Senhor está voltando e Ele vai pedir conta de tudo que vocês estão fazendo. Mas parece que o pecado da preguiça, do comodismo, da soberba, faz com que as igrejas não acordem. É muito triste, irmãos. É muito triste. Eu sou muito crítico a isso. Eu prefiro não ser mais ministro. Eu prefiro abrir mão do meu sacerdócio do que escandalizar o meu Deus. E peço a oração da igreja, porque o pastor ele é atacado o tempo todo. Não pense você que eu não sou rodeado de políticos. Lógico que eu sou. Mas qual foi o dia que você me viu pedindo voto para algum político? Próximo ou distante? Eu tenho as convicções. Se você entrar aí na rede social, eu sei bem que eu não tenho muita rede social, eu uso só o WhatsApp, mas se você ele gosta desse, eu sou um cidadão, eu tenho minhas preferências ideológicas políticas, mas eu não vou pedir voto a ninguém. Eu não vou fazer campanha para ninguém, a não ser para o eleito do Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra. É Ele que sustenta todas as coisas. Continua lendo comigo o versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta às práticas das primeiras obras. Se isso não acontecer, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Qual é o primeiro amor, queridos? O que traz à sua mente quando a palavra fala de primeiro amor? Desejo
desejo acentuado de ser crente. No primeiro amor, ou seja, quando nós nos convertemos, como é que nós éramos? Eu vou falar de uma forma geral, estou me colocando aqui nesse grupo. Como é que nós éramos? Assíduos à igreja, líamos a palavra diariamente, falávamos de Jesus no trem, no metrô, no ônibus, para a família, nós fazíamos isso o tempo todo. Agora o primeiro amor não existe mais. A gente vai à igreja de vez em quando, a gente lê a Bíblia quando dá tempo, e a gente só fala de Jesus quando não tem muita gente olhando, para a gente não ser criticado. Então aqui tem uma falha, que pode ser minha e pode ser sua. A palavra de Deus para você é: arrepende-te, volta ao primeiro amor, fale de Jesus enquanto há tempo, abra a tua boca e diga: eu sou de Cristo sim, e eu vou bater de frente com o mundo, porque é Jesus que sustenta a minha vida, louvado seja Deus. Volte ao primeiro amor, igreja. Vamos ganhar almas para o reino de Deus, vamos ter sede de ganhar almas, vamos olhar para o pecado e dizer: não, isso não pode estar acontecendo. Como é que um crente que ama a santidade pode ver alguém em fornicação, em homossexualidade, ou cometendo um crime e achar que é natural? É sinal que ele não está mais no primeiro amor. Não é que você vá bater de frente com todo mundo. Escuta, o pastor não está te dando esse conselho, mas no momento em que você estiver ao lado de alguém que em qualquer momento estiver em pecado, você tem que pedir a Deus entendimento, santificação, cobertura espiritual, e dizer: eu te amo muito, mas o que você está fazendo não agrada ao teu Criador. Mas me deixa com a minha vida. Não, eu vou deixar, eu vou continuar te amando. Seja você ladrão, criminoso, homossexual, adúltero, mentiroso, seja lá o que você for, eu vou continuar amando, porque o meu Deus me amou quando eu era pecador, então agora eu também tenho que amar os pecadores. Mas eu não posso concordar com o seu pecado. Se você me permite, vou lhe dar um conselho: arrepende-te. Jesus está voltando. Esta semana eu recebi um vídeo chocante de quem enviou, eu entendi que era verdade. No interior do nosso Brasil, um homem, um político, que outrora era pastor evangélico, ele foi convidado a subir naquelas igrejas que tem cadeira no alto, no altar. E ele ficou ali sendo honrado. Mas eu não sabia se era honrado porque ele era pastor, porque já não estava mais exercendo, ou se porque era um político fluente naquela cidadezinha. Eu só sei que o vídeo mostra que um pregador, tomado por Deus, assim, cheio do Espírito, melhor dizendo, cheio do poder de Deus, ele se vira para aquela cadeira e diz que Deus estava cobrando dele a volta para o sacerdócio, que ele abriu mão de ser sacerdote para se envolver num ambiente de promiscuidade, que é a política que nós vivemos no nosso país. Então o profeta, o pregador, como profeta, ele apontou o dedo e disse: o Senhor está te cobrando, arrepende-te, volta, você foi chamado para ganhar almas e não ganhar dinheiro. Ele falou tudo que precisava ser dito. No terceiro dia, aquele homem foi pego numa emboscada e morto com 6 tiros. Ele teve 3 dias para se arrepender do que estava vivendo. Querido, isso é uma realidade na nossa vida. O tempo do arrependimento não é amanhã. O tempo do arrependimento não é amanhã. O tempo do arrependimento é hoje, é agora. Vamos nos arrepender, vamos nos voltar para Deus, vamos voltar o nosso entendimento para as coisas de Deus. Tudo o que você planeja um dia não vai existir mais. A eternidade é um fato. Por isso Salomão diz que há mais sabedoria na casa do luto do que numa festa. Porque na casa do luto nós refletimos: opa, um dia eu estarei ali. Então, antes que você chegue próximo a esse momento, vamos pensar, vamos meditar agora, vamos imaginar que o Senhor está literalmente voltando. E se Ele voltar hoje, igreja? Arrepende-te, senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Aí você entende, é uma vela individual que se apaga. O que Jesus nos diz? Que nós somos luz nessa terra. Quando você está lá fora e diz: sou de Cristo,
sou da igreja de Nova Vida, sou crente, qualquer coisa nesse sentido, as pessoas têm que ver luz em você. O problema é que às vezes a nossa chama está tão fraquinha que qualquer vento... Por que crente diz que provação ele chama de vento? Porque apaga a vela rápido. Você já acendeu vela no escuro? Eu sei que você só acende vela quando a light não faz o papel dela, né? Você acende a vela, aí está ventando, aí você acende de novo, você está irritado com a vela. Não adianta se irritar não, você tem que segurar o vento. Por que o crente chama a provação de vento? Porque é o momento que nós somos apagados. É o momento que a gente reclama de tudo. Ai, não estou aguentando mais esse emprego, esse salário, essa esposa, esse esposo, esse filho, essa doença. A gente está passando vento. Vai apagar a chama, irmão. Vai apagar, hein? O que ele diz aqui, vamos nos arrepender, vamos voltar ao primeiro amor. Queridão, você está desempregado? Então aproveita o tempo que Deus te deu para ganhar almas para o reino do Senhor. Porque o dia que ele abrir uma porta, você vai ter que cumprir o horário com o seu patrão. Aí o crente está desempregado, pede uma porta, a porta se abre. Um dia para o Senhor ele não consegue mais ter, e quando sobra tempo, lazer. Aí eu trabalho muito, agora eu tenho que descansar. Eu acho que o descanso do crente não é aqui não, irmãos. É na glória. Seja franco. Qual dia que você conseguiu ficar 5 dias longe? Aquele passeio gostoso em família. Você pega o seu automóvel, dirige, as crianças correndo, não tem hora para acordar, não tem hora para comer. Ai, é tão bom, ai, que maravilha, eu vou para a praia, e eu posso estar. Aí quando você volta do descanso, você está o quê? Cansado. É exatamente assim. Então, vamos voltar ao primeiro amor. Versículo 6. Tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E aqui eu vou trazer um breve entendimento do que seriam os nicolaítas. São duas palavras gregas: nik, que quer dizer vitória, e laikos, que quer dizer leigo. Vitória sobre os leigos, poder sobre os ignorantes. O que te faz lembrar isso? Autoridade sobre os menorzinhos, os miseráveis. Parece que ele está falando da política, mas é exatamente isso que ele está dizendo. Os nicolaítas eram aqueles que entravam no meio da igreja com autoridade para fazer o que podiam fazer e o que queriam fazer, porque tinham grandes cargos políticos, grande soma de dinheiro e grande influência. Ou seja, os políticos da época, que entram na igreja, nicolaítas. Quando você vê um político na igreja que não se coloca na condição de irmão, mas sim na condição, não, eu sou fulano, e o pastor tem que me ouvir porque eu sou fulano. Esse é um nicolaíta. Essa igreja de Éfeso odeia os nicolaítas. Odeia. Quem é você? Eu sou ministro. Então, aqui você é irmão, lá fora você é ministro. O que é você? Eu sou um general. Lá fora você é general, aqui você é irmão. Somos todos iguais perante a Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Por isso igreja é um lugar de equidade. Nós precisamos separar isso, queridos. A ganância dos políticos tem levado o povo miserável a fazer o que está fazendo no nosso país. De partidos A, B e C, hein? Não estou falando dos acontecimentos dos últimos dias, não, hein? Não estou trazendo aqui nenhuma crítica sobre partido A, B ou C. Estou falando do povo que se deixa levar pelo dinheiro, pela promessa. Que isso, irmãos? Nós somos mais inteligentes que isso. Nós temos o brilho do Espírito Santo. Você pode dizer amém por isso? Então o Senhor está dizendo: você odeia os nicolaítas, eu também odeio. A palavra é essa: odeio nicolaítas. A igreja não é um lugar de política. E aqui eu posso fazer um parêntese. Alguns irmãos sabem que eu viajei a Brasília no ano passado e fui falar com um candidato à presidência da República desse ano. Saí daqui especificamente, fui de manhã bem cedinho,
movido pelo Espírito de Deus, para dizer uma palavra profética para ele. Ele me recebeu no seu gabinete e eu disse para ele: eu estou vindo do Rio de Janeiro, deputado, porque o senhor é candidato à presidência. Ele disse: sim. Deus manda lhe dar um recado: não suba em púlpitos, porque igreja não é lugar de políticos, igreja é lugar de sacerdote. Não suba por 2 motivos. Foi exatamente esse o diálogo. Não suba por 2 motivos. Primeiro, porque aqueles que vão ceder o púlpito para ti não são sacerdotes, são falsos apóstolos. Porque o verdadeiro sacerdote sabe honrar as pessoas, mas não empresta o púlpito para quem é político. Esse é o primeiro. Segundo, Deus não tem compromisso com religião alguma. Ele levanta quem Ele quer e Ele abate quem Ele quer. O Senhor não é cristão. Então, se o Senhor não é cristão, não use a igreja para ser eleito. Continue usando o seu caráter e a sua moral, e Deus pode colocar naquela cadeira que tanto desejas. Foi esse o nosso assunto. Fui muito bem recebido. Tive uma boa impressão de um homem temente a Deus, apesar de não conhecer a Deus como deveria conhecer. Mas surgiu essa preocupação. Está rodeado de lobos vorazes, disfarçados de pastores. É triste, irmãos. É triste a gente ver isso. Mas o recado foi dado. Que Deus o ajude. Vamos encerrar no versículo 7. Eu tenho mais um texto para ler. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvido? Você pode dizer glória a Deus? Então fique atento, irmão. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. É tudo que nós queremos. Árvore da vida. Quantos aqui não gostariam de ter um pouco mais de vida? Principalmente quando a doença chega, ou quando a idade vai chegando. Eu tinha tantas coisas a fazer, mas não deu tempo. O tempo é cruel, o tempo é contra nós. Mas o tempo também não existirá mais, em breve. Porque para onde vamos não haverá passado, nem presente, nem futuro. E diga-me se nós não estamos vivendo já esse tempo. Porque aquilo que nós chamamos de futuro, não sabemos se vai chegar, então não existe. O que chamamos de presente, já foi. O que chamamos de presente, já foi. Eu vou estalar o dedo. Estalei o dedo no presente? Não, já está no passado. Já foi. Talvez o que resta seja o passado. Não, o passado já não existe mais. Não existe passado, presente e futuro para Deus. Existe o tempo de Deus. O tempo de Deus é chamado tempo kairos. É o tempo que Deus faz acontecer. É esse tempo que nós estamos vivendo. Se você quer alcançar o reino dos céus, se você quer uma cura, se você quer salvação, se você quer uma vida diferente dessa que nós vivemos, em que lutamos e nada temos, conquistamos e ajuntamos e nada levamos, e quando se aproxima então o nosso dia, tememos o que será do amanhã, então você tem que se arrepender e voltar-se para Deus. Você tem que ter uma vida pautada aqui. Abra comigo em Gênesis, deixa aí o Apocalipse marcado, não desmarca não. Dá um pulinho lá no primeiro livro, que eu vou pular do último livro para o primeiro livro. Porque o último livro está dizendo que aquele que vencer vai se alimentar da árvore da vida. Então, onde que aparece essa árvore da vida? No primeiro livro, Gênesis capítulo 3, versículo 22. Você percebe que a Bíblia é uma coisa só? Que Antigo e Novo Testamento não se dividem? Não se dividem, a Bíblia é uma coisa só. João está falando de algo lá no Apocalipse que está aqui no primeiro livro, versículo 22 de Apocalipse 3. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e não tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomada. Qual terra? A terra que nós vivemos. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugia de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, o que Gênesis está dizendo? Que o homem estava num lugar maravilhoso de vida eterna, errou, se deixou levar pelo convite do inimigo,
desobedece a Deus e ele é expulso, e agora ele tem que trabalhar para cuidar da terra. Alguém pode me dizer de onde vem a palavra terra? Por que o nosso planeta se chama Terra? Quem deu o primeiro nome à Terra? Os demais planetas foi o próprio homem que foi descobrindo, foi olhando para o céu, se aprofundando nos astros e foi dando nome. Marte, Júpiter, Saturno, buraco negro, galáxia. Mas quem deu o nome à Terra foi o próprio Deus, que disse que tomou o homem da terra. Foi expulso do jardim e foi parar na terra. É um nome próprio para falar sobre a substância, e não um nome próprio para dar nome a um planeta. Por isso nosso planeta é chamado de Terra, que hoje a maior parte, segundo os cientistas, é de água. Mas por que era chamado de terra? Porque nesta época que o Senhor cria, a porção da água era menor. Você lembra que nem chovia na terra, e que para acontecer o dilúvio foi preciso chover muito na terra. Olha a visão do judeu quanto ao surgir da terra. Mas em que ponto nós vamos chegar? Que Deus agora expulsa o homem daquele jardim, e ele não tem mais acesso à árvore da vida, que é aquela árvore que o próprio Apocalipse diz que são frutos que fazem com que a gente viva eternamente. Por isso o homem morre. Por isso o homem agora morre. Tudo que nós queremos é não morrer. Espero que não tenha ninguém aqui com desejo de morrer. Você tem que ter desejo de ver Jesus. Desejo de morrer não, aí é suicídio espiritual. Mas nós queremos uma vida longa, farta, boa, num lugar de paz. E aí vem João dizendo: quem vencer, se você é da igreja de Cristo, e a carta se dirige aos Efésios, você tem que lutar, irmão. Você tem que resistir. Se você vencer, você vai ter acesso a esta árvore. E esta árvore, que está lá no jardim de Deus, vai te dar a vida eterna. E aí vem Jesus numa ilustração linda dizendo: eu sou a árvore da vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você pode dizer glória a Deus por isso? Você entende que essa carta se dirige a nós? Você entende que essa primeira carta está falando que nós precisamos apenas buscar esse Deus, e que devemos nos arrepender e voltar ao primeiro amor, e fugir dos nicolaítas, e não se render à maldade desse mundo, e não negociar com o pecado. Não negocie, e que Deus olhe para nós como uma igreja restabelecida, como uma igreja que, mesmo cometendo falhas, é uma igreja que se arrepende. Que você seja uma igreja de Éfeso, que Deus diga que ama as tuas obras contra os nicolaítas, mas que precisa voltar ao primeiro amor. Vamos ficar por aqui hoje. Que seja esta a lição para todos nós. O Senhor nos chamou aqui para que possamos voltar ao primeiro amor. Vamos ficar de pé em nome do Senhor. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Eu vou orar pela sua vida. Eu quero que você medite em tudo que foi dito aqui, que você possa sair desse lugar com sede de Deus, com sede de fazer a vontade de Deus, com desejo de ganhar almas. O Senhor vai nos cobrar tanto sobre o tempo que temos, como temos usado o nosso tempo, queridos. O que você faz com o seu tempo quando você está na fila de um banco, quando você está no mercado, na feira? Ocupe esse tempo também para falar de Jesus Cristo às pessoas. Vamos declarar que nós amamos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Vamos pedir que Ele nos ajude a vencer, porque Ele é o vencedor de todas as coisas. Te adoramos na beleza da Tua santidade, Senhor. Aleluia, louvado seja o Teu nome, Deus. Ajuda-nos, Pai. Ajuda nas nossas fraquezas. Ajuda-nos para que possamos, ó Deus, ouvir a Tua voz em tempo e fora de tempo. Aleluia.